Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sou o professor Rodolfo e hoje estamos diante dos capítulos 7 a 9 do livro do profeta Oséias. E antes de entrarmos na meditação da palavra, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és um Pai bondoso e amoroso. Nós te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício da cruz de Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação e pela não imputação dos nossos pecados, ó Pai. O Senhor nos justificou e com tanto amor nos amou que nos adotou como filhos teus. Ó Senhor, nesta manhã nós pedimos, ó Pai, para que trabalhes em nosso coração, dando-nos um coração voltado para o Senhor, dando-nos, ó Deus, um coração obediente à tua palavra, obediente às tuas leis e aos teus preceitos. Senhor, não deixa vacilar os nossos pés, não deixa duvidar o nosso coração e não deixa, Senhor, cochear o nosso pensamento, para que não caiamos em destruição, ó Pai, para que não venhamos a esquecer do Senhor. Senhor, nós que estamos de pé, oramos nessa manhã para que a gente não caia, para que a tua mão nos sustente, para que a tua palavra nos seja agradável, Senhor. O meditar na tua palavra e nos teus preceitos seja a nossa principal ocupação. E a comunhão contigo e com o teu Espírito Santo, Senhor, nunca seja retirada de nós. Que sejam sempre alvas, Senhor, as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome pelo privilégio de termos, ó Deus, força, disposição e disponibilidade para meditar na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 7. Sarando eu a Israel. Na verdade, a melhor tradução é a da Nova Almeida. Quando eu tento sarar a Israel, descubro a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria. Efraim e Samaria são partes do mesmo todo Israel. Deus está tentando curar um mesmo doente. E na medida que vai prescrever um remédio a Israel, continua examinando e descobre mais e mais doenças, e ainda mais graves do que a aparente doença inicial. Apesar da gravidade dos pecados do povo, ninguém se dá conta que Deus não vai esquecer de toda a sua maldade e suas más obras estão diante da face do Senhor. O povo é lisonjeiro e bajulador. Mentirosos enganavam os reis e os príncipes com suas mentiras. Todo o povo é adúltero. Esse pecado, como já foi explicado com frequência, não fala aqui de fornicação comum, mas os chama de adúlteros porque eles violaram a sua fé que haviam prometido a Deus e se entregaram a superstições sujas e pagãs, se corromperam totalmente. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. O profeta está querendo dizer que a chama do adultério não foi repentina no povo, como quem peca e logo se arrepende. No caso de Israel, o pecado é gradativo e progressivo, só aumenta conforme o tempo passa. O padeiro acende o forno e, enquanto a massa leveda, ele leva mais madeira, mais lenha ao fogo, que faz aumentar ainda mais a temperatura do forno. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedavam muito. O profeta quer dizer que os membros do governo no reino de Israel haviam se tornado tão corruptos que no salão ou no palácio do rei não havia consideração pela decência nem vergonha,
E o rei ainda estendia a mão para esse povo. Ambos estavam cegos espiritualmente. Às escondidas preparam o seu coração para a maldade, maquinam o mal, estão escondidos, ocultos. Aparentemente está tudo normal, mas eles estão em silêncio, preparando para agir com maldade na manhã seguinte. O profeta faz a comparação com o forno novamente, que passa a noite toda com bastante lenha para amanhecer aquecido e preparado para uso. Eles estão preparados para o pecado e, com sua lisonja e mentira, consomem os juízes. Seus reis caem e ninguém entre o povo de Israel invoca a Deus. Efraim se mistura com os povos. Significa que a totalidade de Israel se misturou com o fermento da idolatria e a adoração pagã dos povos vizinhos. Efraim é um bolo que não foi virado. Sabemos que um bolo que não é virado vai ficar queimado de um lado e do outro lado não fica nem cozido. Efraim está envelhecendo, mas não amadurece, e não percebe e está sendo roubado, furtado por estrangeiros e não para questionar o que está acontecendo, porque o Senhor não o está protegendo. Tamanho o seu pecado, perdeu o entendimento de tudo. Ainda assim, o povo de Israel segue orgulhoso e soberbo, o que será prova da sua própria ruína, pois não voltarão para o Senhor e não o buscarão, pois não estão percebendo o que está acontecendo, mesmo com todos os avisos de Deus pelos profetas. Faltou prudência nas decisões importantes. Eles enviaram ajuda à Síria e convidaram o Egito. Não tiveram sabedoria e não consultaram ao Senhor. Ficarão desprotegidos e foram buscar proteção fora, o que piorou ainda mais a sua situação. Quando o povo realmente sair para a Síria, o Senhor vai estender a mão sobre eles e vai fazê-los descer, voltar para casa e vai castigá-los. E isso também foi avisado para eles, não agindo inocentemente, antes estão fugindo de Deus que os remiu. Mas mesmo assim, o Senhor irá destruí-los por mentirem contra o Senhor. E eles também foram rebeldes, não dando ouvidos às suas palavras. Certamente serão destruídos. No versículo 11, nós entendemos que o nome de Deus não havia sido totalmente esquecido. Havia um resquício de adoração ao Deus vivo e verdadeiro, mas era uma adoração falsa, um clamor externo somente, pois não clamavam de coração e não tinham comunhão com Deus, mas somente comunhão com sua comida e seu vinho, se rebelando contra Deus. Deus os havia abençoado e treinado, eram preparados, mas pensavam mal contra o Senhor e não voltam para ele. Eles pensam que estão bem armados e aparelhados para a guerra, mas eles são, na verdade, arco defeituoso. Eles mesmos se fizeram assim. Suas armas não irão funcionar e eles serão motivo de vergonha e zombaria no Egito. Capítulo 8. Deus ordena a Oséias que toque a trombeta, como um arauto que proclama guerra, para mostrar com isso que a guerra estava próxima, como se o próprio Deus, por sua trombeta, declarasse guerra contra Israel. E a explicação, mais uma vez, é clara e objetiva. A casa de Israel transgrediu a aliança com o Deus Todo-Poderoso e se rebelou contra a lei do Altíssimo. Ao ouvir o som da trombeta e o anúncio da guerra, o povo clamará a Deus, invocando para si a prerrogativa de conhecer a Deus. Mas o Senhor conhece a falsidade do seu clamor e a falta de sinceridade ao buscá-lo. Não era de coração que Israel o fazia. E a resposta de Deus, mais uma vez, é muito clara: os inimigos o perseguirão,
porque Israel rejeitou o bem. Os reis levantados em Israel não foram segundo Deus. Deus declara que nem sabia dos príncipes que eles levantavam, como quem diz que as escolhas são tão aleatórias que Deus não tinha negócio com eles e ignorava o que eles estavam fazendo. E o pior de tudo, os ídolos que eles faziam com a prata e o ouro que possuíam para a sua própria destruição o faziam. O bezerro de Samaria a rejeitou. O povo de Samaria construiu para si um bezerro de ouro, para ser colocado como seu Deus. E esse teu bezerro te afasta de Deus. O Senhor te prometeu e de fato te plantou nessa terra, como uma herança, mas o teu bezerro não te permitiu ficar aqui. A terra de Canaã era de fato a tua herança, como também a herança do Senhor. Mas depois que Deus foi banido por vocês e o bezerro foi colocado em seu lugar, com que direito você pode permanecer agora na posse da terra? Teu bezerro, então, te rejeita e te expulsa. Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Israel plantou vento e irá colher tempestade. Não haverá colheita. O cereal não dará as suas espigas, e se der, será roubado pelo inimigo. O versículo 8 parece ser chocante para o Israel de Deus, que se gloriava na circuncisão e separação dos gentios, das nações. Israel era o povo peculiar de Deus, e agora o Senhor declara que ele está entre os gentios como vaso ou como coisa que ninguém se agrada. E realmente essa profecia de Deus se cumpriu. Samaria era considerada gentílica nos tempos de Jesus. Também a Galiléia era chamada de Galiléia dos gentios, terra de Zebulão e Naphtali, e as demais tribos do norte assim também eram gentílicas. O castigo de Israel é justo. Nós percebemos no livro de Oséias, há um padrão claro na mensagem que Deus entregou para ele. A destruição é anunciada e os motivos que o fizeram ser destruídos sempre são enumerados, e o Senhor volta a condenar a confiança que Israel teve na Assíria e os compara a um jumento montês que segue seu próprio rumo. Novamente compara esse pecado como o de contratar para si mesmo um amante. E ainda que Israel contrate para si mesmo amantes entre as nações, o Senhor os buscará e os reunirá para juízo, e eles serão afligidos, porque Efraim multiplicou os seus altares para pecar. Os altares eram levantados para honrar a deuses estranhos, ídolos pagãos, e só faziam Efraim pecar mais e mais. Deus próprio escreveu a lei e entregou para o povo, mas o povo rejeitou a lei do Senhor como se fosse coisa estranha. Deus denuncia mais um pecado do povo. Eles amavam sacrificar ao Senhor também, mas não com sinceridade de coração e não para honrá-lo. Era na própria carne do sacrifício que eles estavam interessados. Por isso o Senhor não aceitava os seus sacrifícios. Deus está trazendo à memória todos esses pecados de Israel para lhe retribuir conforme as suas próprias más obras, e os mandará de volta para o Egito. Israel esqueceu do seu Criador e edificou templos para si mesmo. Havia um altar em Betel, e lá Israel costumava oferecer sacrifícios, e eles chamavam isso de adoração a Deus. Mas o profeta Oséias mostra que cada culto foi rejeitado diante de Deus e que não teve outro efeito senão destruir completamente o santo nome de Deus da mente dos homens. Deus não é verdadeiramente conhecido, exceto quando o adoram de acordo com o que a lei prescreve, exceto quando se submetem
totalmente a sua palavra e não inventam nada diferente do que Deus ordenou. Capítulo 9. Oséias exorta e alerta ao povo de Israel para que não se alegre como as outras nações. Embora não tivesse um motivo aparente para Israel se preocupar, pois estava bem abastecido de comida, bem armado, numa aparente prosperidade. Mas Deus os está advertindo que ainda não o destruiu por paciência, mas sabe perfeitamente que Israel pecou e se prostituiu, se esquecendo e se afastando do Deus vivo, preferindo receber dinheiro de prostitutas para ter os seus campos cheios de mantimentos. Aqui quer dizer, literalmente, que eles buscavam nos ídolos prosperidade, oravam e pediam abundância de trigo para deuses estranhos. Como eles confiaram em falsos deuses, a terra não dará mais o seu fruto. Irá faltar até o sustento do dia a dia para eles. Não terão mais vinho, visto que abandonaram ao Senhor. Eles não poderão ficar na terra que o Senhor os deu. Por causa da sua prostituição, serão expulsos. O próprio Deus os está espalhando. Efraim, ou seja, parte do povo irá para o Egito, e parte do povo comerá comida imunda na Assíria, porque não honraram ao Deus vivo e verdadeiro. O pão usado na oferta, o vinho usado na libação e os seus sacrifícios são fruto da terra. E como eles tinham em mente que os ídolos e falsos deuses é que lhes davam boa colheita e abundância de pão e vinho, Deus não aceita nenhuma de suas ofertas, libações e sacrifícios. O povo terá de fugir por causa da destruição, e estarão espalhados em vários lugares e muitos mortos. O profeta Oséias cita novamente o Egito e agora Mênfis como lugar de sepultura para os israelitas. E os pergunta o que eles farão nos dias de festa? Como comemorarão em terras estranhas? O dia do castigo e da retribuição estão chegando. Israel terá de reconhecer que confiou em falsos profetas que lhes prometiam paz e prosperidade. E o povo gostava de ouvir essas falsas profecias e confiavam nelas, cometendo iniquidade e ódio. Parte do povo, representado aqui como Efraim, estiveram conectados com Deus sem proferir doutrina estranha, como quem realmente vigiava. Havia então uma conexão entre Deus e os profetas, pois eles dependiam da boca de Deus. Mas Efraim caiu no laço do falso profeta. Houve uma mudança drástica de postura em quem era vigia e agora enganado e tropeçando por profetas tolos. Efraim e Israel, junto com os falsos profetas, se corromperam profundamente. Mas as suas injustiças e pecado não ficarão impunes. Deus visitará o pecado deles. O Senhor havia mostrado toda a sua bondade para Israel. Israel era para Deus como uva no deserto, pois eles eram doces e aceitáveis para Deus. Também declara seu amor aos patriarcas, os primeiros, como eram os figos nos primeiros frutos, que eram deliciosos. Assim também o Senhor se deleitava em seu povo, que lhe era muito agradável. Mas mesmo com todo esse amor e toda essa troca de carinho e comunhão mútuas, Israel foi atrás de Baal Peor e se consagrou a essa vergonhosa idolatria pagã e se tornou tão abominável quanto Baal. O povo perderá toda a sua glória, será levada pelo vento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que eles criem os seus filhos, Deus os separará dos seus filhos e não ficará entre eles nenhum homem. Ai de Efraim quando o Senhor o visitar,
Estão em lugar agradável, mas levarão os seus filhos ao matadouro. O profeta Oséias, durante o seu longínquo ministério, vai recebendo as palavras de Deus e proclamando ao povo, anunciando a sentença do Senhor, reprovando o pecado do povo, e o tempo vai passando e o povo continua rejeitando todas as oportunidades de arrependimento dadas por Deus. A destruição vai chegando cada vez mais próxima. E o profeta continua pregando e ensinando, e o povo permanece pecando cada vez mais, sem dar ouvidos à voz do Senhor. E agora o profeta, ao entregar a mensagem que levarão os filhos para serem mortos, se compadece do povo e intercede por eles, como quem dissesse: ó Senhor, então não lhes dê mais filhos, dê a eles uma madre estéril e seios secos. Não lhes dê mais filhos, porque estou vendo que não vai ter jeito. Vai haver uma destruição total e o tempo está chegando. As palavras de Oséias combinam com as palavras do Senhor Jesus a caminho da cruz. No capítulo 23 de Lucas, os versículos 28 e 29 nos dizem: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Estamos agora no versículo 15, e a maldade do povo está mais uma vez diante de Deus. Toda a sua malícia que praticou contra o Senhor serão lançados fora da casa de Deus. Todos os seus príncipes são rebeldes e Deus declara que não os amará mais. Efraim será ferido e não dará mais frutos. E se caso gerarem, o próprio Deus matará o fruto do ventre deles, porque não deram ouvidos ao Senhor. Deus os rejeitará e andarão errantes por entre as nações. Meus irmãos, esses 3 capítulos do livro de Oséias nos mostram a importância de honrar somente a Deus, de prestar culto e confiar somente no Deus vivo e verdadeiro. A idolatria é um perigo. Honrar a qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja o nosso Deus é um perigo de morte e de destruição. A adoração a Deus deve ser de acordo com a palavra do Senhor. Não existem inovações, inventos que o homem possa fazer que agrade a Deus. Somente o Senhor deve ser adorado do jeito que ele deixou prescrito na sua palavra. Portanto, irmãos, devemos nos esmerar, nos esforçar para compreender, para conhecer a palavra do Senhor como ele é. Assim nós conheceremos ao Senhor. O povo de Israel é repreendido frequentemente por não conhecer a Deus, por não entender o que o Senhor queria, por não entender o que era principal na lei, que era a justiça, a misericórdia, o amor ao próximo, o amor somente ao Senhor, o amor não fingido, de todo o coração, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que o Senhor quer. Quão perigoso é nós inventarmos modos e jeitos de adorar ao Senhor. Deus quer ser adorado pelo seu povo, mas a prescrição, o jeito e a maneira com que Deus deve ser adorado estão descritos na sua palavra. E assim nós devemos fazer, para não cairmos no laço, para não tropeçarmos, para não sermos arrogantes e soberbos, se esquecendo do Deus vivo. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.